Oi, gente abençoada, tudo bem com vocês, gente? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Estamos aqui de volta, né, para trazer mais um vídeo, uma palavra, algo da parte de Deus para sua vida e para minha também, gente, porque eu confesso que quando a gente dá, a gente também está recebendo. E como você já viu aí no título do vídeo, né, o título do vídeo vai ser uma pergunta, né? É fácil continuar adorando no meio do sofrimento? E aí, o que você acha? É fácil ou é difícil permanecer adorando no meio do sofrimento? Gente, por que eu trouxe esse vídeo aqui hoje? Por que eu senti necessidade de falar sobre esse assunto aqui hoje? Porque a gente tem vivido no meio de muita, como eu posso dizer, muita teologia fantasiosa, né? A gente está vivendo um período onde a gente está buscando a nossa própria interpretação da palavra e está fazendo daquilo ali um sensacionalismo. Como eu posso dizer, fazendo marketing em cima da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é a verdade. Ela conduz a gente à vida eterna. Então, a palavra de Deus não precisa que ninguém fantasie nada em cima dela. Ela é por si só a palavra de Deus, a nossa instrução para chegar ao céu. E aqui no canal, eu gosto muito de ter compromisso com essa verdade, porque é essa verdade que vai nos levar ao céu, é essa verdade que vai nos dar a salvação, é essa verdade que vai nos dar a vida eterna. Então, eu senti necessidade de trazer esse vídeo, por quê? Porque hoje a gente está vivendo um mundo assim muito falacioso. A gente está vivendo um mundo muito falacioso, onde a gente fantasia perfeição nos outros, onde a gente fantasia vida perfeita, a gente fantasia corpo perfeito, a gente fantasia família perfeita. E essa falácia que a gente está vivendo, isso simplesmente não existe. Só que o pior da inexistência dessa falácia que a gente fantasia quando vê as fotos no Instagram, quando a gente vê as postagens das pessoas, é a culpa que a gente sente por não viver essa pseudo-perfeição. Deixa eu te explicar de uma maneira mais simples, né? Por exemplo, você olha o corpo de uma pessoa no Instagram e o corpo daquela pessoa, aquela mulher não tem nenhuma estria. Aquela mulher não tem uma estria, não tem uma celulite, não tem nada. E você olha pra você, meu Deus, só eu que tenho estria, só eu que tenho celulite, só eu que tenho essas coisas todas. Mas é mentira, né? Aquela foto ali foi maquiada, aquela foto ali usaram efeitos para não aparecer os defeitos do corpo daquela pessoa. Então você se cobra, você se entope de culpa por uma realidade que não existe, né? Então, assim, por que eu trouxe esse tema aqui hoje? Porque pior do que o sofrimento em si, seja ele qual for, né? Seja o sofrimento da perda, seja o sofrimento da decepção, seja o sofrimento da frustração, da separação, qualquer sofrimento que for. Pior do que a dor do sofrimento é você se culpar por sentir dor. Você tá entendendo o que eu tô falando? Quantas pessoas se culpam por estar com depressão? Quantas pessoas se culpam por se sentir tristes? E isso é uma coisa normal. Mas por que isso está acontecendo? Porque muitos profetas estão apregoando um evangelho falacioso. Um evangelho onde tudo é muito bonito, onde tudo é muito bom, onde tudo é muito perfeito. Onde o Deus que a gente serve só escuta o que a gente fala e anota o nosso pedido e resolve o nosso problema. E não é assim, né? A Bíblia vai te falar de diversas ocasiões onde Deus não respondeu, ou quando ele respondeu foi um não, foi um eu não vou dar, foi um eu não vou curar, foi um eu não vou fazer. E quando você se depara com isso na vida real, você se choca. Você se choca porque simplesmente enganaram, mentiram para você. Venderam para você um evangelho onde você não sofre, um evangelho onde você não chora, um evangelho onde você não sente dor. E é um evangelho mentiroso. E hoje eu separei para você aqui, pra gente, tá aqui minha Bíblia, um texto que fala da sunamita. Quantas vezes eu já preguei sobre a sunamita, já vi várias pessoas pregando, e a gente foca muito nesse texto da sunamita quando ela ali, né, aquela mulher de coragem, de ousadia, ela responde pro marido dela que vai tudo bem. E sim, ela foi uma mulher de coragem,
para enfrentar o filho dela morto na cama, que isso é muito sério, porque às vezes a gente pega a Bíblia como se fosse uma história, mas isso realmente aconteceu. Ela pega ali o filho dela morto na cama, e quando o marido pergunta, ela fala, vai tudo bem. E depois ela encontra com Geazi de novo e ela fala, vai tudo bem. Mas dentro dela só ela sabia como ela estava. E eu vou te trazer um trecho dessa palavra que quase ninguém fala, que está aqui no livro de 2 Reis. Eu vou botar aqui na descrição depois. Eu vou botar aqui na descrição depois. 2 Reis, no capítulo 4, no versículo 27. 2 Reis, capítulo 4, versículo 27. Preste atenção aí no que ela fala aqui no versículo 27, um texto que quase ninguém sabe, porque a gente só pega a parte do vai tudo bem. Preste atenção aí. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar. Porém, disse o homem de Deus, deixa-a, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. Aqui, Geazi vai ao encontro dela e pergunta para ela se está tudo bem. E ela fala assim, vai tudo bem. Mas quando ela chega diante de Eliseu, quando ela chega ali nos pés de Eliseu, ela cai em pranto nos pés dele. Ali era a mãe. Era a mãe que estava sofrendo por um filho que ela não podia ter. Porque se você for olhar lá no começo da história, ela não podia ter filho, ela não tinha filhos. Até que Eliseu perguntasse o que ele poderia fazer por ela. E quando ela gera esse filho, finalmente ela gera esse filho vem a morrer, sente uma dor de cabeça e morre. Então aqui quem estava prostrado nos pés de Eliseu era a mãe. Era a mãe que estava sofrendo pela dor da morte do seu filho. E ela chora nos pés de Eliseu. E quando Geazi chega para tentar tirá-la dos pés de Eliseu, Eliseu pega e fala assim, não tira ela daqui não, porque ela tá triste, ela tá amargurada. Aí eu te pergunto, crente não chora? Crente não sente dor? Crente não sente amargura? Sente sim, gente, sente. E você não tem que se sentir culpado por isso. Você não tem que se sentir um crente inferior aos outros por causa disso. Você não tem que se sentir menos espiritual do que as outras pessoas por causa disso. Sabe por quê? Porque você só está sendo um ser humano. Você e eu somos seres humanos de carne e osso. E Deus, ele sabe disso. Deus, ele respeita a tua alimentação, respeita a minha alimentação. Ele sabe a carga que dá para você e sabe a carga que dá para mim. Deus, ele não pega uma luta padronizada e dá para todo mundo, não. Ele sabe a capacidade que cada um tem e aquilo que cada um consegue carregar. Aqui você está vendo uma mulher desesperada, uma mulher sofrida, uma mulher amargurada, porque estava com seu filho morto dentro da sua casa. Um filho que ela tanto amava, um filho que ela não podia ter, mas Deus prometeu e deu, e agora Deus havia levado. Então eu vim aqui hoje para te falar que você não tem que se culpar por estar sofrendo. Você não tem que se culpar por querer entrar na caverna. Você não tem que se culpar por não ter vontade de orar. Você não tem que se culpar por não ter vontade de adorar. Porque várias pessoas na Bíblia passaram por isso. E às vezes a gente vai na onda de muitas outras pessoas que falam que crente não sofre, crente não sente tristeza, crente não tem depressão. E é nessa aí que muitas pessoas vão só se afundando e ninguém percebe isso. Que a alma da gente tem hora que se sente aflita, angustiada. E o próprio Jesus passou por isso. Mas eu vim aqui hoje para te dizer que é passageiro esse processo. No tempo certo, Deus vai restaurar a sua alegria, como ele fez aqui na vida dessa mulher. Ela aqui nos pés de Eliseu era uma mulher amargurada, aflita pela morte do seu filho. Mas depois que ele foi ter com ela na casa dela, ele devolve a vida ao menino e ela torna a ter alegria de novo. O que eu quero te dizer com isso é que o sofrimento traz sim momentos de tristeza pra gente. E viva isso, se respeite. Se você precisa chorar, chore. Se você precisa ficar sozinho, fique. Se você precisa de um momento a sós, tenha esse momento, se respeite. Não se cobre, não, eu tenho que estar bem o tempo todo, eu tenho que estar rindo o tempo todo porque eu sou líder. Eu tenho que estar rindo o tempo todo porque eu sou pai.
Eu tenho que estar rindo o tempo todo porque eu sou pastor. Não, você é um ser humano. E você precisa disso. Jesus precisou desse momento. Mas no tempo certo, ao tempo determinado, o Senhor vai dar um basta na tua aflição. E você pode ter certeza que o último sorriso vai ser muito maior do que o primeiro. Porque tudo que Deus faz na nossa vida é assim, é sempre multiplicado. Deus nunca te retorna nada com a mesma quantidade que ele pegou. Foi assim ali naquele monte. Ele pegou 5 pães e 2 peixes e aquela multiplicação foi tão grande que ele alimentou uma multidão de quase 5.000 pessoas e ainda sobrou pão e ainda sobrou peixe. Então fica tranquilo, se por um momento você está triste, você está abatido por algo que está acontecendo, se respeita. Deus não está longe de você por causa disso. E Ele também respeita o seu momento. Mas ao seu tempo determinado, Deus vai restituir a sua alegria. E com certeza, a glória do último estado vai ser maior do que a da primeira. Tá bom, gente? Eu quero deixar essa palavra para você hoje, porque aqui eu gosto de ser muito verdadeira naquilo que eu falo. O meu compromisso aqui é com a verdade de Deus. Eu não tenho compromisso, gente, com like, eu não tenho compromisso com visualização, nem com número de inscritos. O meu compromisso aqui é com a palavra. É falar para você a verdade, de forma que quando você for se confrontar com aquilo que vem para sua vida, você não seja pego de surpresa, tá bom? Porque o evangelho falacioso, ele faz a gente viver numa ilusão. Aí quando você se depara com a primeira luta, você abandona o barco, porque te falaram que tudo ia sempre bem, que você ia ser sempre vitorioso. E nem sempre é assim. Às vezes, até no momento de perca, nós somos vitoriosos. Só que ninguém te fala isso, tá bom? Então fica com Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. E muito obrigada por assistir esse vídeo. Se você já tá aqui comigo, muito obrigada pelo seu apoio, sua companhia, por essa troca. E se você ainda vai chegar, seja muito bem-vindo, tá bom? Deus abençoe a você, a sua casa e a sua família. E pode ter certeza de uma coisa, que vai passar, tá bom? Se respeita, respeita esse momento, cuida da sua mente, do seu coração e tenha certeza que vai passar, porque há um tempo para todas as coisas, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.